Milagre. O resultado do encontro da fé com o poder de Deus. E prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Olha o que Jesus disse em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha para mim, por favor. Quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, ele veio com um objetivo, certo? E a mensagem dele, tanto a dele como quem veio preparando o caminho para ele, que foi João Batista, veio dizendo o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus, certo? Vamos compreender isso. Todas as vezes que o Senhor Jesus curava alguém, mandava um demônio embora, falava uma parábola, ele falava do reino de Deus. Por exemplo, ele expulsou um demônio. Aí disseram assim: ele expulsa por Belzebu. Ele disse: não, uma casa dividida não subsiste. Diabo não luta contra diabo, levando as pessoas a pensarem. Vocês estão falando uma coisa absurda. Ele disse: se eu expulso o diabo pelo dedo de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. Correto? Quando ele curava, ele estava apontando para o reino de Deus. Tudo que ele fazia mostrando que no reino de Deus não tinha aquilo. Não tem doença, não tem demônios, não tem sofrimento, não tem nada. E o Senhor Jesus disse: busque em primeiro lugar, a primeira coisa que você deve fazer é buscar o reino de Deus, entrar nesse reino, deixar esse reino entrar em você. As outras coisas ele vai acrescentando com você dentro do reino, para que você não perca o principal, que é a sua salvação. Só que o ser humano não está nem um pouco preocupado com o quê? Com a alma. Não se fala nisso, não se toca nesse assunto. As pessoas estão preocupadas com o reino desse mundo, com o que vão comer, com o que vão vestir, aonde vão morar. Então as pessoas ficam preocupadas com esse reino. Entenda, por favor, Deus sempre quis viver com seu povo. Quando Deus criou o mundo, ele separou um lugar lindo, chamado Jardim do Éden, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso. Para quê? Para se relacionar com o ser humano. Então o ser humano tinha ligação direta com Deus. O ser humano vivia na terra, mas ligado com o reino de Deus. Então ali não tinha doença, não tinha farmácia, não tinha sofrimento, não tinha nada de ruim. Era maravilhoso. Agora o ser humano pecou. Quando o ser humano pecou, Eva desobedeceu e levou para Adão a desobediência, e ele aceitou. Então rompeu, acabou a ligação com Deus. Então o ser humano foi expulso daquele lugar para não comer da árvore que ia levar ele a viver eternamente aqui nesse mundo. Deus recolheu a árvore da vida, e o ser humano começou a viver sem Deus. E você sabe que o resultado sempre foi destruição. O ser humano destrói tudo que Deus criou. O ser humano destrói a própria vida. O ser humano destrói a vida do outro. É o ser humano sem Deus. O ser humano que diz o seguinte: ó, não quero, eu quero fazer a própria vontade. E Deus deixou, porque Deus deu livre para todos os seres humanos. Você é livre. Se você quiser fazer besteira, você faz. Se você quiser mentir, você faz. Se você quiser ser injusto, você é. Você pode fazer o que você quiser, Deus não impede.
Tem gente agora roubando, tem gente agora matando, tem gente agora destruindo a vida dos outros, fazendo fofoca, calúnia. Deus deixa, porque Deus deu essa liberdade ao ser humano. Mas a vontade de Deus sempre foi que o ser humano deixasse Deus viver no meio dele. Deus sempre quis isso e sempre vai querer. Então o ser humano se distanciou, e veio sofrimento, dor, até que o povo que Deus escolheu, os judeus, foi ser escravo. Deus usa Moisés, tira o povo do Egito, e Deus manda ele criar um tabernáculo, tudo com a direção de Deus. Então lá no tabernáculo tinha o Santo dos Santos, aonde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava na presença de Deus, porque Deus queria estar no meio do povo. Depois foi criado o templo de Salomão, e a glória de Deus desceu naquele lugar, Deus querendo habitar com o povo. Só que o ser humano de novo se distanciou e parou onde parou. Então você viu o ser humano sempre se dando mal, e quem não aprende na história vai ter que errar para aprender e vai sofrer. E o ser humano se distanciou. Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o Senhor Jesus na cruz para novamente ligar o ser humano a Deus. É o que Deus quer: guiar, livrar, guardar, abençoar. Ele quer o reino dele nessa terra. Jesus ensinou isso no Pai Nosso, para nós orarmos assim: venha a nós o teu reino. Quando você entende que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos levar a Deus de volta, para podermos ter o reino de Deus na nossa vida, isso muda tudo. Então o Senhor Jesus veio, mostrou com poder o que ele queria. Por exemplo, ele viu as pessoas com fome no deserto, ele multiplicou o quê? Os pães e os peixes, mostrando que no reino de Deus não tem miséria. Lá no céu as ruas vão ser de quê? De ouro. Por que fala que a rua vai ser de ouro? Porque rua é uma coisa que você pisa. Aqui embaixo as pessoas matam e morrem por dinheiro. Você deve ter pessoas na família que não fala com a outra, ou conhecidos, por causa de herança, por causa de míseros 10 mil, 50 mil, um terreno, uma casa. Eles se matam, eles se distanciam, um não fala com o outro, um irmão não quer saber do outro, uma irmã não fala com a outra, e briga, e fecha a cara, e dá queixa, e entra na justiça, e não é assim? Por causa de dinheiro, por causa das coisas que ficam. Você viu essas pessoas que partiram, vão ter brigas pelo patrimônio de muitas delas. Famílias vão tudo se dividir por causa de dinheiro. Quem está entendendo? Às vezes no próprio enterro já está tendo o quê? Bate-boca, um olhar diferente, porque o ser humano sempre foi preso às coisas desse mundo. Mas nós não vamos ficar presos nesse mundo, nós vamos partir desse mundo. Eu não sei se em 2023, 24, 25, 30, eu não sei, mas eu sei uma coisa: daqui a pouco a gente parte, e nós mostramos os que partiram em 2022. Sim ou não? Até aí vocês estão entendendo? Aí você tem Jesus vindo ao mundo com um objetivo, não de trazer uma religião. Jesus nunca disse para nós termos uma religião. Jesus nos ensinou a vivermos para Deus, a nos conectarmos com Deus. Então ele trabalhou com o arrependimento, para que o ser humano viva nesse mundo, no reino de Deus, com paz. Nós temos lutas do lado de fora, mas dentro parece que a gente está no céu. A gente tem confiança, a gente tem segurança. Surge um problema, a gente sabe que Deus vai dar vitória. Surge uma situação que a gente não entende, a gente sabe que está dentro dos planos de Deus. Vem uma luta, a gente tem fé para vencer. A gente não deixa a ansiedade nos dominar, a depressão invadir nosso ser. Por quê? Porque o reino de Deus está aqui. Nós estamos dentro desse reino. Por isso que Jesus disse que isso não pode ser a segunda coisa, a terceira coisa. Ele disse o quê? Foi que você leu aí em Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas não podem ficar em primeiro, pode ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí você vê suas prioridades.
Não é que você vai cruzar os braços, não vai mais trabalhar, não é que você vai se acomodar, não estou dizendo isso. Eu oro para você prosperar, eu oro para você fazer diferença, eu oro, nós temos corrente para isso. Mas tudo que Jesus fazia, multiplicava os pães e os peixes, curava, era tudo mostrando que o reino de Deus estava chegando. Que isso aqui é uma amostra grátis, isso aqui é um pouquinho do que tem muito aonde? No céu. Quantas pessoas chegaram na igreja e disseram assim: meu Deus, eu estava angustiado, oprimido, pô, agora eu estou com paz, meu Deus, que força, que alegria. Por quê? Porque ela experimentou um pouquinho do reino de Deus. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver de você depender de mim. Você não depende de mim, você não depende de homem nenhum, você não depende de igreja nenhuma. Isso está à disposição de todos que querem entrar no reino de Deus. Agora compreenda, dentro do reino de Deus, você não tem medo de morrer, porque quando você partir desse mundo, você tem certeza que você está indo para onde? Para o reino dos céus. Você só vai mudar de lugar para um lugar muito melhor, porque aqui, por causa do pecado, você tem que conviver com um mundo que cada dia está mais violento, cada dia está mais perigoso, cada dia está mais complicado, sim ou não? Mas sem medo de viver nesse mundo, porque você sabe que tem um Deus a te guardar. Pode se levantar problemas, pode acontecer o que for, não tem problema. Nós estamos garantidos, porque estamos atracados em Jesus. Ele é o nosso porto seguro. Hoje o reino de Deus pode estar dentro de nós, através do Espírito Santo, se você buscar, se você se arrepender, se você compreender isso, você vai ser muito feliz. Amém? Olá, quero te dar boas-vindas. Gostaria de te pedir que você faça parte dessa família. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas pregações, para depender de Deus e mergulhar na palavra.